Olá a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES. Eu sou Amanda Reis, pesquisadora do IES, e seguirei com vocês no tema do episódio de hoje. Mas antes de iniciarmos, gostaria de pedir que, caso esteja acompanhando o IEScast no YouTube, deixe seu like, ative as notificações e se inscreva em nosso canal. E caso esteja nos ouvindo de sua plataforma de áudio favorita, siga nosso podcast. Assim você ficará sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Nessa temporada do IEScast, dedicamos alguns episódios para falar sobre o Prêmio IES de Produção Científica e Saúde Suplementar. Eles foram ao ar durante o período de inscrições dos trabalhos para a 12ª edição da premiação, que ocorreu no mês de dezembro do ano passado. Nós já falamos aqui sobre o processo de avaliação, dicas para inscrição, esclarecemos sobre a área de exibição de pôsteres e conversamos com os avaliadores de cada categoria para apresentar dicas para um trabalho vencedor. E já que falamos em trabalho vencedor hoje, vamos justamente falar sobre os premiados do 12º Prêmio IES e trazer os destaques da cerimônia de premiação e as contribuições importantes dos autores e também dos avaliadores das 3 categorias: Direito, Economia e Produção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde. Antes de falar dos trabalhos em si, gostaria de lembrar aqui o objetivo e a importância do Prêmio IES. O superintendente executivo do IES, José Sequim, falou sobre isso durante a cerimônia de premiação. Vamos ouvir. É um prêmio muito importante. É o único, primeiro, em saúde suplementar. A gente quer, com isso, estimular pesquisas, estudos, análises, avaliações nesse campo, que é um campo muito importante, que, afinal de contas, ele já cobre hoje um pouco mais de 50 milhões de brasileiros que dependem desse sistema. Tem uma importância grande na economia. Portanto, estudar esse setor, eu acho que é muito importante. Nosso objetivo é esse: estudar o setor, conhecê-lo melhor, divulgá-lo melhor, ajudar a aperfeiçoar esse importante segmento da nossa sociedade. Complementando essa contribuição do Sequim, Luiz Celso, presidente do Conselho Diretor do IES, explicou sobre a importância da produção científica para a saúde suplementar e celebrou o 12º Prêmio IES e a qualidade dos trabalhos. O setor é relevante, o setor é complexo e, portanto, é pela produção científica, é pela discussão técnica, pela pesquisa, que se vai buscar alternativas para gerar sustentabilidade, para gerar um equilíbrio nesse setor. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos chegarmos ao 12º Prêmio IES com o nível de qualidade dos trabalhos, né, nas diferentes dimensões, tanto no direito, na economia, como na promoção de saúde, que se encaixam nesse tripé de sustentabilidade do setor. Você vê trabalhos que têm, de fato, um condão de contribuir com o desenvolvimento de novas alternativas, desenvolvimento de instrumentos para melhorar o gerenciamento da saúde no nosso país. E feita essa importante introdução, vamos então aos vencedores. Começo pela categoria Promoção da Saúde, Qualidade de Vida e Gestão de Saúde, avaliada pelo Dr. Alberto Ogata, que é médico, doutor em saúde coletiva e pesquisador associado do Centro de Estudos em Planejamento e Gestão de Saúde da FGV de São Paulo. Nessa edição, o Prêmio IES laureou o trabalho nessa categoria. A vencedora foi Franciele Iachenem. Ela submeteu sua dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia em Saúde da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O título do trabalho é Descoberta da Jornada Assistencial dos Beneficiários com Câncer de Pulmão em uma operadora de plano de saúde por meio da mineração de dados. Em entrevista durante a premiação, ela explicou o seu trabalho. Vamos ouvir. O tema do meu trabalho, ele envolve você descobrir a jornada assistencial de um determinado grupo de pacientes para uma determinada linha de cuidado. Eu trabalhei com pacientes de câncer de pulmão que foram diagnosticados na nossa operadora e apliquei essa técnica de mineração de processos
para a descoberta da jornada assistencial. Então, vamos lá, por que câncer de pulmão? Primeiramente porque quando o beneficiário chega para nós, ele já chega muitas vezes em um estágio avançado, porque é um tipo de neoplasia que muitas vezes não apresenta sintomas em seus estágios iniciais. Além de ser um tratamento extremamente oneroso, tem toda a questão humana, né, daquele paciente, e com as inúmeras opções terapêuticas, é preciso você analisar e saber se aquele paciente está seguindo as recomendações, se aquelas recomendações estão de acordo com os guidelines nacionais e internacionais, né? E por que mineração de processos? Porque a mineração de processos, ela permite que você automatize a visualização dessa jornada. Então, por meio de dados muito simples que envolvem data, hora, qual foi o recurso utilizado, você consegue mapear toda aquela jornada assistencial, verificando muitas vezes questões de recorrência, quais são as atividades mais utilizadas, por onde o caminho começa e por onde o caminho termina. E você consegue identificar potenciais, como também identificar possíveis gargalos nesse caminho. Um trabalho de fato muito relevante para o setor, como explicou o Dr. Alberto Gata durante a premiação. Eu acho que um mérito importante desse trabalho é que ele pode ser transposto para outras patologias. E, através da mineração de processos, a gente acompanhar a jornada do paciente. Muitas vezes, esse paciente se perde dentro da jornada e o desfecho ele não é o ideal. E a utilização dos recursos também não é a ideal. Então, eu acho que uma coisa muito interessante é a possibilidade da gente reproduzir o modelo em outras patologias e de maneira mais rápida do que hoje se faz de uma maneira quase manual. Seguindo agora para a próxima categoria, Economia, a 12ª edição do Premies reconheceu 2 trabalhos como vencedores. A primeira colocada foi Aline de Souza, com o tema Mobilidade do consumidor entre os contratos de plano de saúde, análise para uma operadora de saúde da região sudeste do Brasil. O trabalho laureado teve a dissertação apresentada ao programa de pós-graduação em Economia do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais. O trabalho da Aline é dividido em 2 artigos. O primeiro analisa as chances de mudanças contratuais ao longo do ciclo de vida do indivíduo. O segundo, o efeito do reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária. Vamos conferir agora a explicação que ela deu durante a cerimônia de premiação sobre seus artigos e por que desenvolveu a pesquisa. O tema é sobre a mobilidade dos consumidores de planos individuais, como essa mobilidade, esse comportamento do consumidor, né, tem implicações tanto para o bem-estar, né, individual, social, quanto para o sistema de saúde como um todo. A ideia surgiu de um projeto de pesquisa que eu já venho trabalhando com esses dados, então nós percebemos a possibilidade e a necessidade de verificar como o comportamento do consumidor vai influenciar, né, em todo o sistema de saúde brasileiro. Já o segundo colocado na categoria desenvolveu o trabalho intitulado Uma investigação qualitativa sobre a concentração de mercado na saúde suplementar do Brasil. João Fernando Rossi Mazzoni é o nome do vencedor, e a pesquisa foi sua dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em Administração das Organizações da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O objetivo do trabalho foi investigar fatores que explicam a tendência crescente do consumo de serviços privados de saúde e a tendência de concentração de mercado observada na saúde suplementar. E a conclusão foi que a regulação da ANS põe desafios para a manutenção de empresas de pequeno porte no setor. Isso influencia na maneira como as empresas se organizam e justifica a concentração de mercado.
E na categoria Economia, o responsável pela avaliação é o professor Dr. Antônio Carlos Campinho, economista e professor da USP. Nesta edição do prêmio, ele elogiou muito a qualidade das pesquisas e artigos submetidos à premiação. Em sua fala na cerimônia, também comentou sobre a evolução dos trabalhos ao longo dos anos do PMS e sobre o aprendizado durante a avaliação dos temas. Vamos ouvir. Há 12 anos que eu participo da avaliação dos trabalhos. Ao longo do tempo, os trabalhos têm sido de qualidade cada vez melhor, e participar da avaliação também é uma forma de aprender. A gente aprende muito lendo os trabalhos e avaliando-os. Bom, o PMS reconhece produções científicas relacionadas ao tripé que fundamenta a sustentabilidade do setor, o pilar econômico, o da saúde e o jurídico. Vamos então à categoria Direito. Antes de comentarmos sobre os 2 trabalhos laureados, gostaria de relembrar o que disse Luiz Felipe Conde, advogado e avaliador do PMS, durante entrevista na cerimônia de premiação. Ele comentou sobre a importância desse campo e da produção acadêmica para o setor de saúde suplementar. A categoria Direito, por que eu falo que ela é importante? Porque ela normatiza, ela consegue disciplinar as relações que existem entre os diversos agentes da saúde suplementar. E os trabalhos em Direito vêm contribuindo cada vez mais para um aperfeiçoamento do que a Agência Nacional de Saúde, a legislação, a Lei 9.656 e demais diplomas pertinentes vêm produzindo. A categoria Direito, os prêmios cada vez mais aperfeiçoam e melhoram aqui o sistema de saúde suplementar, dando uma normatização mais condizente, mais harmônica. E na edição de 2022, o vencedor do primeiro lugar da categoria de Direito foi Marcos Paulo Falcone Paturo, com um trabalho intitulado Justiça Igualitária e Democracia Sanitária, análise crítica da participação social na regulação da saúde suplementar. A produção foi a tese de seu doutorado em Ciências na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Marcos nos explicou um pouco sobre o seu trabalho durante a cerimônia de entrega do 12º PMS. Vamos conferir. Eu escolhi o tema da participação social porque eu acredito primeiro, ela é muito importante para a legitimação da regulação da saúde suplementar. Você precisa compreender como que os atores e os grupos de interesses atuam na agência para saber como que isso se reflete na regulação. Eu quis também compreender a conflituosidade do setor sem necessariamente ter o foco na judicialização, que é o foco de muitos trabalhos. Então eu quis fugir um pouco desse foco na judicialização e focar na participação dos grupos de interesse na agência, né? E o trabalho ele visou fazer um levantamento, em primeiro lugar, quantitativo, sobre essa participação. Então eu fiz meio que uma lista, uma chamada mesmo de quem estava presente em cada um dos instrumentos de participação social da ANS, e depois eu fiz uma análise quantitativa, escolhi 7 estudos de caso e fui vendo como é que cada um dos grupos de interesse influenciou na decisão da agência. O trabalho do Marcos tem muito a acrescentar ao setor, assim como uma produção que ficou na segunda colocação da categoria que tratou sobre gestão de conflitos na saúde suplementar. A laureada foi Archenar Sena de Souza, com a dissertação de mestrado do Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito e Gestão de Conflitos da Universidade de Fortaleza, Unifor. O título da dissertação é A Ouvidoria como Instância para a Gestão Adequada de Conflitos em Saúde Suplementar, proposta de um novo modelo de tratamento de demandas extrajudiciais junto às operadoras de planos privados de assistência à saúde do estado do Ceará. Vamos entender melhor o tema nas palavras da própria Archenar. No meu trabalho, eu abordei o papel da ouvidoria, as ouvidorias que foram criadas há bastante tempo, mas de forma obrigatória na saúde suplementar a partir do ano de 2013. Então, tem como enfoque o papel da ouvidoria na gestão de conflitos em saúde suplementar. Escolhi esse tema
porque estamos vivenciando desde 2010, que foi o grande marco aí do boom da judicialização da saúde, estamos vivenciando um grande volume de conflitos na saúde suplementar, que não estão sendo solucionados pelo judiciário, não estão sendo solucionados pelas alterações legislativas que a gente tem observado, não estão sendo solucionados tão somente pela regulamentação da ANS. A gente realmente precisa de um esforço maior, de um esforço diferente para alcançar o ideal de pacificação social que a gente precisa nesse setor. Então, estudando o Instituto da Ouvidoria, que é obrigatório para as operadoras de planos de saúde desde 2013, eu percebi que esse órgão dentro das operadoras, apesar de obrigatório, apesar de 99% das operadoras manterem as ouvidorias em seus ambientes internos, ainda não é bem explorado. Então, a gente utiliza esse instituto como ferramenta para melhor gestão de conflitos e pegando como gancho a pandemia e todas as inovações tecnológicas que surgiram a partir de então, a junção da ouvidoria com a utilização de técnicas de mediação de conflitos de forma virtual. E aí, assim, a gente consegue dar maior vazão, capilaridade e alcance, né, aproximando as operadoras dos clientes na intenção de efetivamente termos resolução de conflitos e não só uma decisão judicial para encerrar determinada discussão, mas para construir uma solução comum entre as partes. Bom, e esses foram os vencedores e os destaques do 12º Prêmio ED de Produção Científica em Saúde Suplementar. Estamos chegando ao fim de nosso episódio, mas antes de encerrarmos, lembro a todos que os trabalhos vencedores de todas as edições da premiação podem ser conferidos no site do IES, www.ies.org.br. Para acessá-los, basta selecionar a aba Biblioteca e escolher a opção Prêmio IES. Reforço ainda que a 13ª edição desta, que é a maior premiação do setor de saúde suplementar, está por vir. Em breve, anunciaremos em nossos canais a abertura das inscrições. Então, fique atento e inscreva seu trabalho. E encerramos aqui mais um episódio do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O nosso podcast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube, do IES. Vale lembrar que no nosso canal você encontra muitos vídeos sobre o prêmio. Lá você pode conhecer trabalhos vencedores das edições anteriores, conferir cerimônias de premiação e os webinários com os avaliadores das 3 categorias. Muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.